Debate também sobre possíveis cassações e punições no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em uma decisão de hoje, o Conselho de Ética da Câmara abriu processos contra 7 deputados acusados de suposta quebra de decoro parlamentar. Nomes como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira estão na lista. Nicolas é acusado de alegada transfobia por discursar usando uma peruca no Dia Internacional da Mulher. Já contra Carla Zambelli, a acusação é de extrapolar as prerrogativas parlamentares ao hostilizar o deputado Duarte Júnior, do PSB, durante uma audiência da Comissão de Segurança Pública. Eduardo Bolsonaro, por fim, responde por suposta quebra de decoro por xingar o petista Marcon, que questionou a veracidade da facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018. Começo com você, Mota, em 1 minuto, que nos dias da abertura desses processos no Conselho de Ética. Mota. É uma caçada aos parlamentares que não são de esquerda, uma caçada aos parlamentares alinhados com o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente recorda as palavras do chefe de polícia da NKVD, a polícia política soviética, a polícia de Stalin. Ele dizia: mostre-me um homem e eu mostrarei o crime. E nós continuamos com essa dança maluca que acontece aqui no Brasil em torno dos conceitos de justiça e de direitos fundamentais que são aplicados ora para um, ora para outro, mas nunca de forma igual. Isso é um precedente terrível que está se abrindo nesse país. O que é que será que vai acontecer, hein, Zé? 1 minuto. Pois a diferença é a seguinte: o Conselho de Ética ele foi elaborado para proteger os grandes. Então, assim, só se pode apresentar um pedido de cassação desse um partido político, o presidente que assina o pedido de cassação, não é um processo normal. Vai direto no Conselho de Ética. Virou briga partidária, qualquer coisinha vai lá e pede. Isso dá um trabalhão danado. É uma defesa, tem que elaborar a defesa, tem que conversar com os deputados colegas, tem que contratar advogado, prestar depoimento. Isso já é uma punição. Então, abriu o processo, já é complicado. O que eu faço críticas, de novo, cadê os outros? Veja bem, na legislatura passada, Eduardo Bolsonaro enfrentou, acho que 4 processos de cassação, Carla Zambelli enfrentou um monte de processos de cassação, são os mesmos, né? E aí, naquele momento, pessoas que estavam ali na Lava Jato penduradas, devolvendo dinheiro, não tinha processo de cassação contra eles. Ou seja, roubar pode, mas brigar em plenário e defender suas ideias, não. Aí é motivo de abertura de processo no Conselho de Ética. Você, Beraldo, temos 40 segundos. Não, eu acho que isso tudo é o ambiente político que vai dizer se haverá futuro ou não nessas denúncias, nesses processos dentro do Conselho de Ética. Agora, o único comentário que eu faço em relação a esse caso do Eduardo Bolsonaro, que se aquele deputado petista falasse o que ele disse do meu pai, não teria turma do deixar disso, não. Daqui a pouquinho o comentário do Dantas. Antes, vamos trazer o resultado da nossa enquete, a pergunta que ficou no ar, como sempre, lá no site da Jovem Pan e no Twitter. Hoje foi a seguinte: você concorda com uma moeda única na América do Sul, sim ou não? 95,49% dos que votaram disseram que não, 4,51% que sim. Foram ao todo 2.483 votos. A nossa pergunta do dia sempre fica no ar no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, e também no Twitter, @JovemPanNews. Cláudio Dantas, 40 segundinhos para fecharmos. Dantas. Olha, vai ser curioso se de fato o Conselho de Ética cassar o mandato desses 3 deputados, porque a base do governo não tem a maioria. Então, precisamos ver quem é que vai dar esses votos para cassação. E aí a gente vai ter um entendimento claro do que se trata. Porque, como disse o Zé Maria, assim, crime de opinião, a gente não pode passar o próprio parlamentar, ele não pode entrar nessa de caçar o colega por causa de crime de opinião. Porque, certo, inclusive, tem a imunidade parlamentar que não pode ser relativizada. Perfeito.